De caminho para a Galiléia, passou Jesus por Samaria. Era meio-dia quando chegou ao belo vale de Siquém. À entrada desse vale, achava-se o poço de Jacó. Fatigado da jornada, sentou-se ali para descansar enquanto os discípulos iam à cidade comprar alimento. Judeus e samaritanos eram obstinados inimigos, evitando tanto quanto possível todo trato uns com os outros. Pedir um favor de um samaritano ou buscar por qualquer maneira beneficiá-lo não entrava nas cogitações nem mesmo dos discípulos de Cristo. A sede era-lhe acrescida ao pensamento da fresca e refrigerante água ali tão perto e, todavia, inacessível para ele, pois não tinha corda nem cântaro, e fundo era o poço. Cabia-lhe a sorte da humanidade e esperou que viesse alguém para tirá-la. Aproximou-se uma mulher de Samaria e, como inconsciente da presença dele, encheu de água o cântaro. Ao voltar-se para ir embora, Jesus lhe pediu de beber. Um favor como esse, nenhum oriental recusaria. No Oriente, a água era chamada o dom de Deus. O ódio existente entre judeus e samaritanos impedia a mulher de oferecer um obséquio a Jesus. O Salvador, porém, buscava a chave para esse coração e, com o tato nascido do divino amor, pediu, não ofereceu um favor. O oferecimento de uma gentileza poderia haver sido rejeitado. A confiança, no entanto, desperta confiança. A mulher viu que Jesus era judeu. Em sua surpresa, esqueceu-se de satisfazer-lhe o pedido, mas procurou indagar a razão do mesmo. Como é, disse ela, que sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Tu te admiras de que te pedisse mesmo um tão pequenino favor, como um pouco de água do poço aos nossos pés. Houvesse tu me pedido a mim, e eu te haveria dado de beber da água da vida eterna. A mulher não compreendera as palavras de Cristo, mas sentiu-lhes a solene importância. Sua atitude leve, gracejadora, começou a mudar. Supondo que Jesus falasse do poço que lhes estava em frente, disse, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele? Ela via diante de si apenas um sedento viajante, exausto e poento. Comparou-o, em seu espírito, com o honrado patriarca Jacó. Alimentava o sentimento, tão natural, de que nenhum outro poço poderia ser igual àquele que fora legado pelos pais. Olhava atrás, aos pais, e ao futuro, a vinda do Messias, ao passo que a esperança desses antepassados, o próprio Messias, estava ao seu lado, e ela o não conhecia. Jesus não respondeu imediatamente à pergunta a seu respeito, mas com solene seriedade disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aquele que busca matar a sede nas fontes deste mundo, beberá apenas para tornar a ter sede. Por toda parte estão os homens descontentes, anseiam qualquer coisa que lhes supra a necessidade espiritual. Unicamente um lhes pode satisfazer essa necessidade. O que o mundo necessita é Cristo, o desejado de todas as nações. A divina graça que só Ele pode comunicar é uma água viva, purificadora, refrigerante e revigoradora. Jesus não queria dar a ideia de que um único gole da água da vida bastasse ao que a recebe. O que experimenta o amor de Cristo anelará continuamente mais, mas não busca nenhuma outra coisa. As riquezas, honras e prazeres do mundo não o atraem. O contínuo grito de sua alma é: mais de ti,
e aquele que revela à alma suas necessidades está à espera para lhe saciar a fome e a sede. Falharão todo recurso e dependência humanos, as cisternas esvaziar-se-ão, os poços se hão de secar. Nosso Redentor, porém, é uma fonte inesgotável. Podemos beber e beber mais, e sempre encontraremos novo abastecimento. Aquele em quem Cristo habita tem em si mesmo a fonte da bênção, uma fonte de água que salte para a vida eterna. Dessa fonte poderá tirar forças e graça suficientes para todas as suas necessidades. Ao falar Jesus da água viva, a mulher o olhou com atenta curiosidade. Ele lhe despertara o interesse e incitara o desejo de receber o dom de que falava. Percebia não ser a água do poço de Jacó que se referia, pois dessa usava ela continuamente, bebendo e tendo novamente sede. Senhor, disse ela, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus mudou então abruptamente a conversa. Antes que essa pessoa pudesse receber o dom que ele ansiava conceder-lhe, seria preciso que fosse levada a reconhecer seu pecado e seu Salvador. Disse-lhe ele, vai, chama o teu marido e vem cá. Ela respondeu, não tenho marido. Assim esperava evitar qualquer interrogação nesse sentido. Mas o Salvador continuou, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. A ouvinte tremeu. Misteriosa mão estava voltando as páginas de sua vida, apresentando aquilo que esperava manter sempre oculto. Quem era esse que podia ler-lhe os segredos da vida? Acudiram-lhe pensamentos da eternidade, do juízo futuro, quando tudo que é agora oculto será revelado. A esse clarão despertou a consciência. Não podia negar nada, mas buscou escapar a qualquer menção de um assunto tão indesejado. Com profunda reverência disse, Senhor, vejo que és profeta. Então, esperando abafar a convicção, voltou-se para pontos de controvérsia religiosa. Se este fosse profeta, certamente lhe poderia dar instruções a respeito desses assuntos tão longamente discutidos. Pacientemente, Jesus permitiu que ela dirigisse a conversa à sua vontade. Espreitava, entretanto, o ensejo de fazer penetrar-lhe a verdade no coração. Nossos pais adoraram neste monte, disse ela, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Respondendo a mulher, Jesus disse, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus mostrara ser isento do preconceito judaico contra os samaritanos. Agora procurava derribar o mesmo preconceito da parte desta samaritana contra os judeus. Declarou que as grandes verdades da redenção haviam sido confiadas aos judeus e que dentre eles devia aparecer o Messias. Era seu desejo erguer os pensamentos de sua ouvinte acima de questões de formas, cerimônias e controvérsias. A hora vem, disse, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É pelo espírito que toda prece sincera é ditada, e tal prece é aceitável a Deus. Onde quer que a alma se dilate em busca de Deus, aí é manifesta a obra do Espírito, e Deus se revelará a essa pessoa. A tais adoradores ele busca, espera recebê-los e torná-los seus filhos e filhas. Enquanto a mulher falava com Jesus, foi impressionada por suas palavras. Nunca ouvira esses sentimentos expressos por parte dos sacerdotes de seu povo ou dos judeus. Ao ser-lhe exposta sua vida passada, tornara-se cônscia de sua grande necessidade. Percebera a sede de sua alma que as águas do poço de Sicar jamais poderiam saciar. Coisa alguma de tudo com que estivera em contato até então
a despertara para mais elevada necessidade. Jesus a convencera de que lia os segredos de sua vida. Sentiu, entretanto, que ele era seu amigo, compadecendo-se dela e amando-a. Se bem que a própria pureza que dele emanava lhe condenasse o pecado, não proferia palavra alguma de acusação, mas falara de sua graça, que lhe podia renovar a mente. Nela se começou a formar a convicção acerca de seu caráter. Surgiu-lhe no espírito a indagação: não poderia este ser o tão longamente esperado Messias? Disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus respondeu: eu o sou, eu que falo contigo. Ao ouvir a mulher estas palavras, a fé brotou-lhe no coração. Aceitou a maravilhosa comunicação dos lábios do Divino Mestre. Essa mulher encontrava-se em disposição de espírito capaz de apreciar. Estava pronta para receber a mais excelente revelação, pois interessava-se nas Escrituras, e o Espírito Santo lhe estivera preparando a mente para a recepção de maior luz. Aquilo que fora retido aos judeus e que os discípulos haviam recebido recomendação de guardar em segredo, foi a ela revelado. Jesus viu que ela empregaria seu conhecimento em levar outros a partilhar de sua graça. Ao voltarem os discípulos de seu mandado, ficaram surpreendidos de encontrar o mestre falando com a mulher. Viram-no silencioso, absorto, como em meditação. O semblante irradiava-lhe e temeram interromper sua comunhão com o céu. Sabiam, no entanto, que estava desfalecido e fatigado, e julgaram seu dever lembrar-lhe sua necessidade física. Jesus lhes reconheceu o amorável interesse e disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Os discípulos cogitaram quem lhe poderia ter trazido alimento. Ele, porém, explicou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O cumprimento da missão para cujo desempenho deixara o céu fortalecia o Salvador para seus labores, sobrepondo-o às necessidades humanas. Ministrar a uma alma faminta e sedenta da verdade era-lhe mais grato que comer ou beber. Constituía um conforto, um refrigério para ele. A beneficência era a vida de sua alma. Nosso Redentor tem sede de reconhecimento, tem fome da simpatia e do amor daqueles que comprou com seu próprio sangue. Anela com inexprimível desejo que venham a ele e tenham vida. Como a mãe espreita o sorriso de reconhecimento de seu filhinho, o qual lhe revela o alvorecer da inteligência, assim está Cristo atento à expressão de grato amor, que revela haver começado a vida espiritual naquele ser. A mulher enchera-se de alegria ao escutar as palavras de Cristo. A maravilhosa revelação fora quase demasiado forte para ela. Deixando o cântaro, voltou à cidade para levar a outros a mensagem. Jesus sabia por que ela se fora. O cântaro esquecido revelava eloquentemente o efeito de suas palavras. O veemente desejo de seu coração era obter a água da vida, e olvidou seu objetivo em ir ao poço, esquecendo a sede do Salvador que se propusera satisfazer. Coração transbordante de alegria, apressou-se em ir comunicar a outros a preciosa luz que recebera. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, disse ela aos homens da cidade. Porventura, não é este o Cristo? Suas palavras tocaram o coração deles. Havia em sua fisionomia expressão nova, uma transformação em todo o seu aspecto. Despertou-se-lhes o interesse em ver a Jesus. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Jesus, ainda sentado à borda do poço, pôs-se a olhar para os campos de trigo que se estendiam diante dele, seu delicado verdor banhado pelos dourados raios do sol. Chamando a atenção dos discípulos para a cena, serviu-se dela como de um símbolo. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo,
levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E olhava, enquanto assim dizia aos grupos que se vinham dirigindo ao poço. Faltavam 4 meses para a ceifa do cereal. Havia, entretanto, uma colheita pronta para o ceifeiro. Nas palavras dirigidas à mulher à borda do poço, fora lançada boa semente, e quão rapidamente se obteve a colheita. Os samaritanos vieram a ouvir Jesus e nele creram. Aglomerando-se ali em torno dele, assediaram-no com perguntas, recebendo ansiosamente suas explicações de muitas coisas que para eles haviam sido obscuras. Escutando-o, suas perplexidades se começaram a desvanecer. Eram como um povo em meio de grande treva, seguindo um súbito raio de luz até chegarem à claridade do dia. Mas não se satisfizeram com essa breve entrevista. Ansiavam ouvir mais e dar a seus amigos também oportunidade de ouvir esse maravilhoso mestre. Convidaram-no a ir à sua cidade, pedindo-lhe que ficasse com eles. Durante 2 dias, deteve-se em Samaria, e muitos mais creram nele. Os samaritanos criam que o Messias havia de vir como o Redentor não só dos judeus, mas do mundo. Essa mulher representa a operação de uma fé prática em Cristo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo no coração é uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando os que estão quase a perecer ansiosos de beber da água da vida.